Pensas em ter filhos? Sim, sim. De que forma? Primeiro, eu sou daquelas pessoas que acham que antes de eu colocar alguém no mundo, eu tenho de pensar sempre nas pessoas que já estão e como estão. E eu prefiro sempre pensar em ter de adotar a quem falta-lhe amor, que eu sei que eu vou dar muito amor. Então, eu penso em ter filhos. Mas tu és uma figura pública, és subejamente conhecida. As É, pessoas sabem da tua orientação sexual. exatamente. Tu achas que vai ser um processo fácil? Porque adotar uma criança não é um processo fácil. Eu costumo dizer que tudo para mim tem sido fácil. Porque eu tenho sempre alguém que eu faço um pedido e ele concede sempre, que é Deus. Eu acredito muito em Deus, então sempre que eu estou numa aflição, eu só recorro a Deus. E Ele consegue sempre dar uma solução para os meus problemas. E como é que tu enquadras o facto de tu seres homossexual? É assim que tu te defines? Sim. Como homossexual? Sim. Como é que tu enquadras o facto de seres homossexual com a tua religiosidade? Eu costumo dizer que não existe pecado maior nem menor. E eu sei que existe sim uma passagem na Bíblia que fala sobre os homossexuais e condena a homossexualidade. Assim como condena mulheres que tiram gravidez Adúlteras. e assassinos e coisas assim. E eu costumo dizer que cada um carrega a sua cruz. Eu não pedi para nascer homossexual. Eu não acordei e decidi colocar uma peruca, colocar cílios e dizer eu sou homossexual. Não é uma escolha a homossexualidade? Nunca foi uma escolha e não é. Algumas pessoas parvinhas, né, que dizem não, eu me encontrei, eu estava perdido e não sei o quê e tudo mais. Mas não, algumas pessoas usam isso como escudo para não sofrerem mais preconceito, porque se cansam do preconceito aí fora e só os mais guerreiros ficam. Então tu achas, por exemplo, que vai ser possível para ti, num futuro, não sei se próximo ou não, constituires uma família, casares, por exemplo? Vai. Tens um relacionamento estável neste momento? Tenho sim. Há quantos anos Tenho, ou há sim. quanto tempo? Eu acho que 8 meses, por aí. Há 8 9. meses. E há alguém, por exemplo, que tu já imaginas o teu futuro? Sinceramente falando, às vezes fico na dúvida, muito na dúvida. Não por mim, se fosse por mim, essa hora estaríamos já casados. Mas é bom conhecer sempre. Exatamente, mas ele também tem outros pensamentos às vezes, uma hora sim, uma hora não, então eu prefiro sempre deixar as Dar coisas tempo ao tempo. andarem, exatamente. Uma das coisas que está muito associada à homossexualidade, na verdade, à comunidade LGBTQ, agora é o quê também das drag queens, não é? Sim. A comunidade LGBTQ é o facto dela ser uma comunidade que vira-se muito para a juventude, que é muito voltada para a beleza, para a estética, mas fala-se muito pouco, por exemplo, de uma comunidade LGBT envelhecida, idosa. Exatamente. Onde é que eles estão? Existem? Existem. Há alguns a viverem de uma forma mais reservada. Porque querem ou são obrigados? Não, porque chega uma fase que tu, mesmo sendo hétero, chega uma fase que tu, a dinâmica é das noites e queres e tudo mais, e depois a dinâmica diz, não, agora eu vou... Já vivi tudo o que tinha para viver. Já vivi tudo o que tinha que viver, vou agora pausar um pouquinho, vou cuidar mais do meu filho, vou dar mais atenção à minha família. Então daí às vezes se reservar um pouquinho. Eu acredito que em todos os géneros. Mas, por exemplo, quero saber de ti, como é que tu, por exemplo, cuidas da tua saúde? É algo que não se fala muito nessa comunidade. Os cuidados que se deve ter, como é que são atendidos, por exemplo, nas unidades hospitalares, como é que nós, sociedade, encaramos a vossa ida a uma unidade hospitalar? Olha, eu não sei, mas eu agradeço sempre a Deus por eu nunca dar ouvido que as pessoas falam e pensam. Eu sempre que vou a uma instituição pública, eu estou sempre com a minha cara assim, bem erguida. Então, eu sou como a Dinamena, eu sou como cameraman, eu sou como qualquer outra pessoa. Então, quando eu chego para um sítio, eu estou a resolver a minha situação. A situação daquele indivíduo, para comigo, não me interessa muito. Então, eu vou para ali resolver a minha situação. Depois eu saio de lá de boa, depois de ter resolvido. E graças a Deus, quando vou para esses sítios, e acabo sempre encontrando pessoas que
gostam muito de mim. Já me viram na TV, já viram-me em algum sítio, então acabam sempre por gostar muito de mim e às vezes até sou atendida rápida. Que bom, que bom. Mas eu acredito que não seja assim para todos na comunidade. Tu conversas com outras Não. pessoas do meio? Infelizmente não é mesmo, por isso é que eu digo que eu sou uma pessoa com muita sorte e eu recebo várias vezes telefonemas de algumas pessoas que sofrem muito e recorrem sempre a mim, que é para saber o que é que devem fazer. Rapazes que os pais descobriram que são homossexuais e expulsaram-lhes de casa. Alguns continuam a viver com os pais, mas são muito maltratados. Então estou sempre ali. Física e psicologicamente. E psicologicamente, principalmente psicologicamente. Mas tu, por exemplo, alguma vez pensaste em voltar atrás? É uma saída, é uma solução? Porque há muita gente, por exemplo, que cansa-se do preconceito, não aguenta o preconceito, principalmente numa sociedade como a nossa, e acaba por voltar ao armário. O voltar para o armário é como se fosse um suicídio. É tu viveres pelas pessoas e eu, Eddie, não consigo viver pelas pessoas. Eu fiquei 10 anos sem falar com meu pai por causa da minha homossexualidade. E quando meu pai decidiu me pedir perdão pela ausência dele, eu acho que eu convivi com meu pai durante 1 ano e pouco tempo. Então logo depois eu perdi meu pai morreu. E eu não consegui fazer muitas coisas que eu queria fazer com meu pai. Muitas coisas. Conseguiste passar por cima e, de alguma forma, criar uma relação boa com ele nesse 1 ano e meio? Conseguiram superar? Eu, na verdade, enquanto não falávamos, eu demonstrava sempre ódio. Só que naquele ódio existia sempre o amor, que fala sempre mais alto. E eu não consegui dizer, não te perdoa, meu pai. E no dia que ele me pediu perdão foi o dia que nós acabamos enterrando também a mãe dele, que era a minha avó, que foi a senhora que me criou. Então eu vou buscar energia, vou buscar forças, às vezes que é para lutar, desculpa. Vou buscar energia, vou buscar forças que é para conseguir ir para frente com essas coisas que foram acontecendo. Então a opinião pública não consegue me colocar para baixo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu admiro muito a comunidade LGBT. Pelo facto de vocês terem uma força e serem obrigados a enfrentar coisas que provavelmente o comum dos mortais nunca vai ter que enfrentar. Só quem pertence provavelmente a uma minoria. E vocês têm 2 desvantagens, para quem pelo menos é africano, não é? Exatamente. A cor e a orientação. E a orientação sexual. De onde é que vem essa força? Como é que vocês vão buscar tudo isso para viver diariamente essa questão? Olha, é uma luta. É uma luta. Eu recebo várias vezes ameaças, eu recebo insultos na internet. Até hoje? Até hoje eu recebo. De homens e mulheres? De homens e mulheres, exatamente. Alguns homens chegam a ser mesmo maléficos, né? Eu recebo várias vezes fotos de homens pelados, eu recebo muitas coisas. Porque para todo mundo o gay é um só. O gay é um só. Para todo mundo, o gay vai ter que dormir com todo mundo. Para todo mundo, o gay vai ter que ser o palhacinho do grupo. Para todo mundo, o gay não tem família, não tem amor, não tem sentimentos. E eu tenho isso tudo. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha mãe, eu amo muito a minha mãe. Eu tenho os meus irmãos, nós somos 32, Dinamene, e todos os meus irmãos me amam, todos os meus irmãos me adoram. Há momentos que as minhas irmãs querem falar comigo, estão com uma situação, é a mim que elas recorrem. E eu consigo de uma certa forma, me posicionar, né? E eu digo isso para elas sempre, que eu vou estar disponível para a minha família, para os meus amigos, sempre, que é das coisas mais valiosas que eu tenho. Essa questão da violência física, verbal, dentro, fora de casa, dentro, fora da comunidade, é algo que está sempre presente na tua vida? Já foi. Hoje não. Hoje já não. Hoje sinceramente eu recebo mais amor,
do que propriamente ódio. Boa. Yeah. Por isso é que eu digo que eu sou uma pessoa muito, muito abençoada. Eu recebo cada mensagem de senhoras, cada mensagem de moças na internet a dizerem que para elas eu sou uma inspiração, porque eu consigo lutar sempre pelos meus ideais. Na verdade, o que é que acontece com a cena do preconceito, Dinamene? Alguns gays não conseguem se posicionar de uma certa forma na nossa sociedade e aí acabam virando chocota para as outras pessoas. Para as pessoas virem ter comigo, para as pessoas me chamarem um nome assim, pessoalmente, a pessoa vai ter que pensar 2, 3 vezes, porque eu não consigo ser uma outra pessoa. Eu não consigo ter 2 caras, eu sou sempre a mesma pessoa. Uhum. Mas na tua comunidade, por exemplo, hoje em dia, quais são as principais preocupações? O que é que vos mais aflige, por exemplo? Medidas públicas de proteção, de tentativa de igualdade, por exemplo? Também. Eu às vezes fico triste com algumas situações que acontecem, né? Porque nós temos muitos sentimentos. Muitos. Nós somos muito sentimentais, muito mesmo. E alguns homens acabam usando isso, que é para de uma certa forma ter um proveito com algum gay que tem uma situação financeira, vamos dizer, boa. Isso às vezes magoa muito. Eu mesma já caí nisso. Sim. Eu já deixei de apoiar o meu irmão, né? Eu queria muito apoiar o meu irmão na época. Eu não conseguia apoiar o meu irmão na época porque simplesmente eu estava estupidamente, né, apaixonada por uma ou outra pessoa. E conseguiu vir a minha cabeça, conseguiu fazer Sim. outras coisas. E o meu irmão não conseguia ajudar o meu irmão. Meu irmão tinha que entrar para a universidade, eu não conseguia ajudar porque eu tinha que atender um capricho dessa pessoa. E 23 horas ligaram-me do hospital a dizer que o meu irmão estava na porta do hospital, foi espancado. O meu irmão foi espancado nesse dia e tudo porque ele não entrou para a universidade. Acabou ficando meio que frustrado, foi beber e tudo mais. E prontos, fui para lá, o único número que ele conseguiu lembrar foi o meu de cor. E eu, o irmão que eu tenho, que eu mais amo no mundo. E eu quando cheguei lá vi o meu irmão naquele estado, fiquei a me perguntar por que eu fiz isso? Por que eu não apoio o meu irmão? Por que eu tive que pegar e dar prioridade a outra pessoa? E o meu irmão não entrou para a universidade. E depois, eu com vergonha, deixei de ver o meu irmão durante um tempo e por ironia do destino, eu fui para as bombas, abaixei o meu carro e encontrei o meu irmão atendendo umas bombas. Que mentira! Ele estava atendendo umas bombas e estava a ser estupidamente maltratado pelo gerente das bombas. E eu... Tens medo da solidão? Tenho. Tenho muito medo. Tens arrependimentos na vida? Arrependimentos. Para além desse contaste do teu irmão? Eu acho que essa é a única vez que eu me arrependi na minha vida. Tudo o resto eu não me arrependo. Não me arrependo. Minha querida, estou a gritar quase o querida para as pessoas ouvirem mesmo bem. Né? Querida. Obrigada Obrigada eu. por tudo, por ter sido tão honesta e verdadeira. E nós estamos aqui. Obrigada, Yeah? obrigada mesmo. Boa sorte.